Salve, salve galera! Salve, salve rubro-negros! Reinaldo Oliveira na área chegando para mais um conteúdo. Vamos falar disso aqui, ó gente, da derrota do Vitória ontem diante do São Paulo. O time vai se complicando na tábua de classificação. Rubro-negro segue na zona de rebaixamento, tem agora 14 jogos, 7 em casa, 7 fora de casa. Vamos estar trazendo tudo isso nesse conteúdo e falar principalmente também das opções e as escolhas do treinador Thiago Carpini. Fica aí que depois da vinheta a gente volta. Vamos nessa, galera. Você que está chegando agora aqui, chegou de paraquedas, não conhecia? Aqui é o canal do Interativo dedicado ao Vitória. Você que está chegando aí e não é inscrito ainda, tem um botãozinho aí embaixo, ó, inscreva-se, dá essa moral pra gente, ativa o sininho para não perder as notificações. Vale lembrar também que aqui é dedicado ao Vitória, tem vídeo todos os dias, tem live no nosso bate-papo rubro-negro de segunda a sexta, das 14 às 16 horas. Final de semana também a gente faz live, porém horário mais flexível. E lembrando que agora Vitória e Vasco no domingo, estaremos ao vivo num pré-jogo direto do Barradão. Valeu, galera, vamos começar a falar desse jogo de ontem, né? Mais uma derrota na conta do Vitória. Vitória segue na 17ª colocação. O treinador Carpini, mesmo tendo dois zagueiros destros, né? Já que ele perdeu o Neres, ele teve a opção de colocar o Caio Vinícius. E nisso vai a minha primeira crítica, porque o torcedor questionava tanto e o próprio treinador também pedia inúmeras vezes: eu preciso de um zagueiro, porque eu não posso ficar improvisando o Caio Vinícius e o William Lepo na zaga. E quando ele tem dois zagueiros, tudo bem que não são aqueles zagueiros bambambam, os melhores do mundo, mas são zagueiros da posição. E jogar ao lado de um outro zagueiro dá uma segurança a mais ao companheiro. Também não estou dizendo que foi culpa dele. O treinador ontem optou pelo Caio Vinícius, né, na zaga, no lugar do Edu. Por que Caio Vinícius? Ele até tentou explicar na coletiva, não me convenceu, porque questionávamos tanto o porquê de tanta improvisação. Uma hora foi o Caio Vinícius, a outra hora foi o Lepo. Até o Lepo mesmo já chegou a jogar de zagueiro no Vitória, porque o Vitória não tinha opções e o Vitória agora tem. Porém, as escolhas do Carpini é que decidiram ontem colocar o Caio Vinícius no lugar do Edu. É a única crítica que eu tenho a fazer. No mais, a escalação ela está correta, é o melhor que tinha a se fazer. Lembrando que o Vitória não tinha o Luan Santos, né, que pertence ao São Paulo, ficou de fora por força contratual, não poderia atuar, até porque o jogador pertence ao São Paulo, está emprestado ao Vitória. E aí, por essa força de contrato, o jogador não poderia, em hipótese alguma, atuar, a não ser que o Vitória pagasse. E eu não sei quanto é o valor. Normalmente era 200 mil, 300 mil, já chegou até uma cláusula dessa de 1 milhão em alguns outros clubes para poder atuar contra o seu clube estando emprestado a outro. Tá? Então eu não sei qual é o valor. Mas o Vitória optou em não pagar e usou o meio-campo que todo mundo esperava, que era o William Oliveira, voltando de suspensão, ao lado do Ricardo Hiller e do jogador Felipe Machado, e que não deu certo, né? Tentaram de todas as formas marcar o time do São Paulo, e olha que o São Paulo deu uma segurada em relação a alguns titulares, deu uma preservada, entrou ontem apenas de titular com o Arboleda, o Caleri e o Lucas. No mais, os que jogaram não eram titulares, e olha que dois meninos do São Paulo arrebentaram, né? O Marco Antônio, camisa 20 do São Paulo no setor de meio campo, ditava ali o ritmo, né? Tocava para um lado, tocava para o outro, Vitória meio que perdido. E o William fez um golaço, depois que o Wagner Leonardo entregou a bola para ele, tentando fazer uma inversão de bola, numa saída lá de trás, o Vitória, Lucas Arcanjo tocou para o Wagner Leonardo tentou inverter a bola, deu no pé do William, ninguém curtou o espaço, é outro problema que a gente já vem vendo isso no Vitória. Gente, encurta o espaço, fecha o espaço, não deixa ele chutar, não vai indo para trás igual o caranguejo.
O primeiro gol, felicidade total do William. Não quero aqui torcedor falando, foi culpa de Lucas Arcanjo. Os 2 gols ele falhou, ele não falhou em nenhum dos 2 gols, tá? O primeiro gol foi falha do Wagner Leonardo, um dos melhores jogadores do Vitória. Inverteu uma bola errada, o William dominou, foi feliz no chute, tirando do zagueiro, né? Ele tirou do zagueiro, a curva foi para o outro lado, o grau de dificuldade para o Arcanjo é muito maior e o cara foi feliz, acertou um chutaço. O garoto William, primeiro gol dele como profissional, 18 anos de idade. Aí eu não quero nem entrar no mérito. Por que não usa base? Tem que botar base. Olha o São Paulo aí, ó. Botou uma base ontem, ganhou do Vitória. Não vou entrar nesse mérito não, porque a transição do Vitória, base profissional, ela é muito ruim. Ela deixa muito a desejar. Quando a gente de fato precisa usar alguns garotos que têm um pouco mais de qualidade para poder dar mais experiência nos profissionais, a gente não usou, que era o Campeonato Baiano. Agora, no Brasileiro, eles vão ser a solução da pátria? Não vão. Né? Então, nossa transição, ela precisa melhorar para a gente chegar num patamar igual do São Paulo, onde pode apostar num garoto de 18 anos e o menino entrar e marcar um golaço. E o Marco Antônio, no meio-campo também, viu que baita de volante. Jogou muito bem ali no meio, ao lado do jogador Michel Araújo. Teve também o Ferrarese, bom jogador, venezuelano, fez uma baita de uma partida. Ele é zagueiro, viu, gente? E jogou ontem praticamente como lateral direito. E muito bem no jogo o jogador Ferrarese. Já falando do Vitória, né? O que é que a gente viu ontem, o que é que pode acontecer, o que é que não deu certo? O que não deu certo foi muita coisa. Aí vamos ver muito torcedor hoje dizendo, o Alejandro não presta. Ele não presta porque a bola não chega. Se a bola chegar, ele bota para dentro. E olha o golaço que ele marcou na segunda-feira. Só por isso ele é o melhor do mundo? Não. Mas ele também não é o pior do mundo, como às vezes o torcedor acha que ele é. Ele não tocou quase na bola ontem. O que ele tentou, ele chutou de fora da área, que a bola foi para cima. Pelo menos ele tentou, coisa que nenhum outro ali direito conseguiu tentar. Né? Conseguiu chegar próximo ao gol do Jandrei, que é o goleiro reserva, né? Já que o titular é o goleiro Rafael. Então, mais uma partida ruim, preocupante a atuação do Vitória. O rubro-negro ontem teve algumas opções nas mudanças do Carpini, a gente vai falar disso aí daqui a pouquinho. Vamos ouvir também o treinador falando sobre o Carlos Eduardo, né? Por que que ele tem meia no banco e ele não usa esse meia? Fiz uma pergunta na coletiva e essa pergunta não foi ao ar, não foi perguntado a Carpini. Eu quero entender o porquê não foi e vou continuar com essa dúvida. E depois quero também que vocês coloquem nos comentários o que é que vocês acharam do jogo de ontem. Será que há margem para melhorar? E agora, o que é que vai fazer sem Mateuzinho? Vai continuar colocando Carlos Eduardo? Vai continuar colocando Janderson, como ele fez no Bavi, colocou Janderson e junto com Oswaldo e Alejandro, que o primeiro tempo no Bavi foi horroroso. Então, você tem meia, você tem que usar meia, irmão. O time já não é tudo isso e você ainda tem as peças e não utiliza, Carpini, na minha opinião, você está pisando na bola. Tá? Antes de começar a ouvir aí o treinador, falar das opções dele do jogo, mostrar também a classificação do campeonato para mostrar que a situação do Vitória ela é muito delicada, a gente vai falar, claro, da N12, tá, gente? A N12 aí do meu amigo Jandir, o arroba lá, o Instagram é o arroba eu sou N12, o telefone de contato é o 71991121347. Hoje à tarde já estarei vestido com a camisa da N12, né, na nossa live, vou mostrar a camisa, vou fazer um sorteio, estou pensando qual modelo, eu estou pensando em fazer para o jogo depois do Vasco, eu quero saber de vocês qual vai ser, claro, vocês vão ter a semana toda para opinar, tá? Qual vai ser o placar de Vitória e Vasco. Isso durante nossas lives, a gente vai interagindo e ouvindo o torcedor do Vitória. Vale lembrar que essa semana é uma semana de promoção, tá, gente? É a Semana Rubro-Negra. É aí, ó, o recadinho da nossa N12. Atenção, torcida rubro-negra, vem aí a Semana Rubro-Negra.
Pois é, gente, tem promoção de 25/8, começou ontem, tá? Até o dia 31. Todos os produtos da linha da N12, seja canecas, camisas, bem personalizadas com frases relacionadas ao Vitória. São 14 modelos de camisas e canecas com temas rubro-negros, tá, gente? Aproveita aí e faça parte da N12. Grande Jandir é o torcedor que ganha jogo, tá? É uma promoção bem bacana, as camisas são de alta qualidade, 100% de fibras naturais, tá aí, ó, @eu_sou_n12, entra lá, dá uma olhadinha, o telefone de contato é o 71991121347, tá? Um abraço ao meu amigo Jandir. Vamos começar ouvindo o Carpini, porque ele falou sobre o Carlos Eduardo. E depois eu vou mostrar a vocês qual foi a minha pergunta na coletiva. Tá, gente? Vamos ouvir aí o treinador Thiago Carpini falando, né, o porquê da opção do Carlos Eduardo quando ele perdeu o jogador Mateuzinho. Preocupa, tá? Mas vamos ouvir o treinador do Vitória. Bom, o Mateuzinho a gente precisa esperar, avaliar, né? Vamos fazer o exame de imagem, né? Acho que tudo que a gente fala agora é um achismo, é muito precoce, não vai ser nada de uma convicção. Então, claro que ele faz falta, como eu disse na pergunta anterior, é uma característica que nós não temos uma reposição no elenco. Nós temos o Giamota que faz a função, mas foge da característica do Mateuzinho, é um cara mais de jogar por trás da bola, de circulação, não um cara tão agudo e agressivo como o Matheus, que tem vivido um excelente momento esse ano no Vitória. Então nós vamos primeiro entender o que aconteceu e pensar o próximo passo, pensar se houver a necessidade do substituto, o que nós temos de melhor para o jogo do Vasco, em cima também do nosso adversário, que a gente procura sempre fazer esse estudo e ter essa análise. Vem evoluindo, né? Um cara que chegou e teve um tempinho para se preparar, acho que isso ajudou, principalmente ele e o Hiller. Você vê que o Machado em alguns momentos sofre um pouquinho mais, mas ele vem evoluindo, vem agradando, e claro que ainda aquém do que ele mesmo espera, nas conversas que nós temos no dia a dia, ele sabe o potencial que ele tem, tudo que ele pode nos ajudar, mas vem sofrendo agora com a falta de jogo. Acho que fisicamente ele chegou num bom momento e agora é jogo, é oportunidade, é minutagem, é participar da situação mais real ali, cada oportunidade que ele tiver, para ele poder nos ajudar ainda mais. Eu acredito muito nesse atleta, entrou bem, assim como o Zé, o próprio Edu, que mais uma vez entrou, seguro. Acho que a gente tem coisas boas também a serem ressaltadas. Essa aí, pessoal, foi a minha pergunta na coletiva de ontem, tá? Minha pergunta para o Thiago Carpini. Eu mandei a pergunta, só que a pergunta não foi pro ar. Então eu vou continuar com a minha dúvida e eu acho que o torcedor do Vitória também vai continuar com a dúvida dele, né? Eu perguntei justamente sobre o Giamota, jogador a qual o Vitória investiu, é o camisa 10 da equipe. Tudo bem que só por ser o camisa 10 ele não tem que ser o titular, concordo. Mas ele é o camisa 10, gente. No momento em que você perde um Mateuzinho, que tem aquela característica de um camisa 10, a qual o Vitória não tem no elenco, por que não usar o Giamota? E aí eu fiz uma pergunta, né, e perguntei: Carpini, no Bavi você não teve Mateuzinho e não usou o Giamota, que faz a função de um camisa 10. Hoje você perde Mateuzinho e optou por Carlos Eduardo, deixando o Giamota como o único meia que tinha no banco. Podemos dizer que Giamota não faz mais parte dos planos? Essa foi a minha pergunta ao treinador Thiago Carpini ontem. E, curiosamente, não foi ao ar. Tá? Fica aqui minha crítica, fica aqui ainda minha dúvida. Eu acho que é a dúvida de muita gente. Mesmo que ele não tenha opção parecida com o Mateuzinho, porque é difícil, é um dos principais jogadores do Vitória, mas ele tem que dar uma explicação por que não usar mais Giamota. O Bavi, mesmo no primeiro tempo, o Vitória estava morto, o Vitória estava entregue. Ah, mas ele pode usar o Pablo, ele não tinha o Pablo ainda por conta do Catapora. Ok, se não tem o Pablo, usa o que tem, usa a característica que tem. Não estou falando isso aqui por conta da furada medonha, bizonha, horrorosa, não sei qual termo eu usar,
do Carlos Eduardo, né? Onde houve um cruzamento na área, a bola sobrou para ele, ele veio, do jeito que ele veio, ele furou. Mostela furão, entrou em ação. Complicado, né? Então ele tem meia, gente. Ele não usa porque ele não quer, são as opções do treinador. Então fica a minha dúvida. Já não vai fazer parte dos planos mais o Jean Mota? Ele não falou aí na coletiva. Ele falou, temos o Carlos Eduardo, temos o Zé Hugo. Eu não me lembro de ele ter dito falar do Jean. Posso até estar enganado, mas ele não falou sobre o Jean Mota. Então essa foi a minha pergunta, e minha pergunta não foi passada para Carpini. Então eu, o torcedor do Vitória, vamos continuar com essa mesma dúvida, né? E vale lembrar também que não é só por causa do Jean Mota não, gente. Quando você perde algumas peças no elenco, você tem que fazer reposições. E o Vitória perdeu o Daniel Júnior e já estamos indo para última semana da janela aberta. A janela fecha dia 2, na próxima segunda-feira, de hoje a 8. É muito complicada e delicada a situação do Vitória. Vai vir homem-gol, o Vitória está negociando ainda com o Bentancur. Informação que até eu trouxe, agradecer até o pessoal do Arena de ter citado o meu nome. Para quem não sabe, eu comecei como escritor lá do Arena Rubro Negra, ó, anos atrás, no ano praticamente de fundação do Arena Rubro Negra. Meu amigo Ítalo Oliveira, né? Tivemos muitas reuniões lá na casa dele, na casa do Carlos, que na época também fazia parte. Mas enfim, se você tem opções ou não tem, aí, meu filho, a diretoria ela tem que dar explicação. Se você manda Daniel Júnior pro América Mineiro, era um dos jogadores mais próximos de características do Mateuzinho, você tem que trazer um jogador melhor ou igual, pelo menos, tá, gente? Para que você tenha opções. O Vitória hoje não tem opções. Perde o Mateuzinho, vai se complicar muito. A gente não sabe ainda qual é o grau de lesão do Mateuzinho. Ele vai ser reavaliado amanhã na reapresentação, já que o time volta hoje a Salvador, deve chegar aqui mais ou menos 5 da tarde, 6 da tarde, jogadores serão liberados no desembarque e a reapresentação ela vai acontecer amanhã, lembrando que o Vitória terá mais uma semana cheia, mais uma semana cheia de problemas. Problemas porque está na zona de rebaixamento, problemas porque pode ter perdido um dos principais jogadores, vamos torcer que não passe de um desconforto, vamos torcer que seja, se for lesão, apenas um grau 1, que o cara fique de fora aí mais ou menos uns 15 dias. Se for grau 2 ou 3, complica demais. Complica demais. Vitória perder Mateuzinho e não ter opção para substituí-lo. Jean Mota já não usa mais, esqueça. Né? Eu já perdi as esperanças na utilização do Jean Mota. Eu só queria ouvir da boca dele o que eu perguntei. Se faz ou não parte dos planos, porque ele teve alguns jogos para colocar o Jean Mota e ele não utilizou o jogador. Então fica aqui essa minha crítica em relação às opções do Carpini, né? Ele tem opções, ele não usa porque ele não quer. Ele tinha 2 zagueiros no banco, ele optou pelo Caio Vinícius. Não estou dizendo aqui que o Caio Vinícius foi o culpado, mas eu estou dizendo que às vezes um zagueiro se sente seguro com outro zagueiro da posição do lado dele. Ele tinha Bruno Vini, que não faz parte dos planos. Esse eu já sei e já falei a vocês. E ele tinha o Edu, que as chances que teve, entrou contra o Palmeiras, entrou o último jogo contra o Cruzeiro. Ele não foi o responsável aí pelo insucesso, não. Tudo bem que o Palmeiras a gente ganhou o jogo e quando ele entrou foi quando o Vitória tinha perdido o José Breno, né, garoto da base, que entrou, deu uma pegada no Flaco Lopes e acabou sendo expulso. Então fica aqui a minha crítica em relação às opções do treinador Thiago Carpini. Já olhando aí a tabela de classificação, eu fiz questão de trazer até a 10ª colocação, porque um dia desse o Vasco estava brigando ali atrás contra o rebaixamento, fiz questão de trazer, né? O Vasco começou a ganhar alguns joguinhos e deu uma subida, hoje já tem 28 pontos, já deu um pouco de disparada ali em relação aos times de baixo. O Vitória hoje está na 17ª colocação, tá? O Vitória tem 22 pontos, porém já tem 24 jogos. O que a gente mais tem que perceber, olhando a tabela hoje, são o número de jogos, gente. O Vitória tem 24 jogos, o Corinthians está atrás dele com o mesmo número de pontos, também tem 24 jogos,
Mas o Cuiabá, que está atrás, tem 18 pontos, 4 a menos que o Vitória, tem apenas 22 jogos. Vão ter 2 jogos a fazer o Cuiabá. Não estou dizendo aqui que ele vai ganhar os 2 e ele vai passar o Vitória. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero mostrar que os adversários que estão atrás e até os que estão à frente têm jogos a menos. O Fluminense mesmo, que é o primeiro fora da zona, está na 16ª colocação aí, com 24 pontos, 2 a mais que o Vitória, tem jogos a menos, tem um jogo a menos que o Vitória, só tem 23 jogos no campeonato. Aí você vai para o Bragantino, 14º com 27 e o Criciúma, 15º com 25, eles têm 2 jogos a menos que o Vitória. Então, ou seja, a situação do Vitória ela é muito preocupante, o sinal vermelho de alerta ele já está ligado, faltam ainda 14 jogos, a gente vai falar daqui a pouco, né? São 7 jogos dentro de casa, 7 jogos fora de casa, onde o Vitória precisa, no mínimo, fazer aí 22, 23 pontos para não cair para a segunda divisão mais uma vez. Então a situação ela é delicada, fiz questão de trazer, muita gente está apostando que o Juventude pode entrar na briga contra o rebaixamento, o Juventude empatou agora na última rodada, tem os seus 28 pontos, tem um jogo a menos ainda que o Vitória. A situação do Vitória é muito complicada, ela é muito delicada. E vamos falar sim de probabilidade, né? Porque esses caras daqui, da Universidade Federal de Minas Gerais, eles costumam não errar lá pelo final do campeonato. Claro que a gente sabe que cada rodada a probabilidade ela vai mudando. Se você ganhar, claro que a probabilidade daquilo acontecer no final, ela é muito menor. Se você perder, ela aumenta. Ou seja, é proporcional a cada partida que você vai fazendo. Mas é um dado interessante para a gente trazer ao torcedor para mostrar o que é que os matemáticos pensam em relação ao rebaixamento, tá? Tá aí as probabilidades, isso é uma projeção, tá, gente? Não é 100% correto, porque eu já disse, se você ganhar, essa probabilidade ela diminui. Se você perder, ela vai aumentar e vai deixando cada vez você mais preocupado. Então tá aí, risco de rebaixamento feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. O primeiro a ser rebaixado para a Universidade Federal de Minas Gerais será o Atlético Goianiense. Ele tem uma probabilidade de queda de 89,8. Quase para mim é um virtual rebaixado pela quantidade de pontos que tem. Se a gente olhar aqui e voltar para a classificação, o Atlético de Goiás, ele só tem 18 pontos. Ele está numa situação muito delicada. E já tem 24 jogos. É mais preocupante ainda. O Cuiabá tem 18, mas tem 22 jogos. Então a probabilidade do Atlético de ser rebaixado é essa daí, tá? 89,8%. O Cuiabá vem ali na segunda chance de rebaixamento, né? 76,7%. Acredito também que pelo desempenho que a equipe vem tendo em campo, tomou 5-0 do Palmeiras agora na última rodada, vem numa situação muito delicada também a equipe do Cuiabá. O Corinthians perdeu para o líder Fortaleza, palmas para o Fortaleza, tá? É um nordestino na liderança do campeonato, isso é importantíssimo e tem que se manter. Eu vou torcer muito para que o Fortaleza se mantenha, doido para ver quebrar esse tabu. Eu queria que fosse o Vitória, né? Mas o Vitória vem tendo planejamentos complicados quando chega numa Série A. Não é a primeira vez e eu acredito que não vai ser a última. A gente precisa mudar isso daí. Beleza? O Corinthians está ali com 66,4% de chances de cair para a segunda divisão. E o Vitória está aí, ó. É o quarto com chances de ser rebaixado. Ele tem 57,5%, ou seja, mais de 50% de chances de cair para a segunda divisão, pelo que vem jogando, pelas peças que tem e pelas carências. Tá aí, Universidade Federal de Minas Gerais, a quem eu gosto muito, tá? Eu acompanho muito esse pessoal aí que fazem um trabalho fantástico. Vitória terá agora 14 jogos, 7 em casa, 7 fora. Os jogos do Vitória no Barradão, gente. Fiz questão de trazer também. Vitória e Vasco é no domingo agora, né? Lá no Barradão. Depois vem
o Vitória e Juventude, depois Vitória e Bragantino, Vitória e Fluminense, Vitória e Corinthians, Vitória e Fortaleza e Vitória e Grêmio. Esses são 7 jogos do rubro-negro dentro do Barradão. Quero que você escreva aí nos comentários o que é que você pensa. Quantos jogos desses aí o Vitória vai ganhar? Quantos pontos ele vai fazer? São 7 jogos, 7 vezes 3, 21 pontos. Vocês acham que o Vitória vai fazer quantos pontos desses 7 jogos que vai ter no Barradão? Pode escrever aí nos comentários, tá bom? Jogos fora de casa, gente. Esses são os jogos aí que o Vitória terá fora de casa, jogos difíceis. Né? O Vitória vai ter o Atlético Goianiense, concorrente direto ali contra o rebaixamento. O Internacional também era um concorrente contra o rebaixamento. Hoje eu já nem enxergo mais isso. Né? Ganhou o jogo ontem com o gol do Borré. Borré que não vinha marcando desde a chegada no Inter. Ontem marcou aí um gol, um belo gol, recebeu um passe ali pela direita, fez um belo gol. Vai pegar o Inter fora, vai pegar o Atlético Mineiro fora, que não é fácil, é difícil. Vai pegar o CAP, o Atlético Paranaense, lá na Baixada, grama sintética, jogo complicado, jogo veloz, complicado pro Vitória. Criciúma e Vitória, não sei se vai ser concorrente, né? O tempo é que vai dizer. O Criciúma, ele vem vacilando também aí no campeonato. Vai pegar o Botafogo, que está brigando pelo título. E na última rodada, eu espero que o Vitória não esteja precisando se livrar na última rodada. Porque se tiver precisando se livrar do rebaixamento na última rodada, vai pegar um Flamengo no Maracanã. Flamengo que acredito eu que vai brigar pelo título até o final do campeonato. Ou então vai brigar por Libertadores ou algo maior, né? Pode complicar a vida do Vitória na última rodada, Flamengo e Vitória no Maracanã. Tá bom, gente? Esse aí foi o nosso conteúdo de hoje. Fica aqui nossa crítica em relação às opções do Carpini, também as suas mudanças. Ele tinha meia no banco, não usou porque não quis. Isso também é muito preocupante, é mais um recado para a diretoria. Ó, velho, eu vou improvisar aqui porque vocês não me deram as opções que eu queria. O Vitória tem que focar as forças hoje a um meia camisa 10, porque ele pode perder Mateuzinho aí para as próximas partidas, e o homem-gol. Cadê o homem-gol? Eu até cheguei a noticiar porque estava muito próximo do acerto. Será que hoje bate o martelo? Será que não vem mais o Bentancur? Ele foi oferecido, a diretoria gostou, começou a negociar, estava em negociação avançada. Eu não trouxe apenas a informação para ter engajamento. Eu não sou assim, quem me conhece sabe disso. Porém, também fica aqui a crítica ao planejamento do Vitória para a Série A do Campeonato Brasileiro, onde você tinha alguns jogadores interessantes, Rodrigo Andrade, Dudu, Daniel Júnior, Yuri Castilho, Matheus Gonçalves, e quando você traz jogadores inferiores tecnicamente e não dá opções ao treinador para poder colocar o melhor que tem em campo. Valeu? Gostou do conteúdo? Dá aquele joinha, diz aí embaixo o que é que você achou, o que é que tem pra gente melhorar, pra gente estar trazendo conteúdos interessantes para vocês. Lembrando que às 14 horas tem live, bate-papo rubro-negro aqui mesmo no canal do Interativo. Anota o zap para você mandar sua mensagem de áudio, 30 segundinhos, né, deixando o nome, deixando o bairro ou cidade de onde você está falando, claro. Lembrando, não xinga, tá, gente? Pode deixar sua bronca sem precisar xingar, não vamos rebaixar o nível. Vamos manter o nível aqui que o canal vem tendo aqui no canal Interativo. O zap é o 71993891899. Valeu, galera. Espero vocês até daqui a pouquinho, às 14 horas, aqui no nosso Bate-Papo Rubro Negro. Aquele abraço, fui!